Há 2 dias da implantação oficial da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ainda não conseguiu uma resposta sobre as tentativas de diálogo com a Casa Branca. Trump mantém o discurso de que entre as motivações para as tarifas estão as retaliações pela investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado por tentativa de golpe, e ainda o que o governo dos Estados Unidos chama de déficit norte-americano nos negócios entre os dois países, apesar de levantamentos apontarem o Brasil como um dos poucos parceiros que mais compram do que vendem no contato com o Tio Sam. No Brasil, Lula tem a missão de driblar o risco de séria crise econômica e a estratégia bolsonarista de lucrar com a polêmica trumpista. Confira no Linha Política de hoje com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Depois de um período de férias, voltamos com o nosso Linha Política, já direto para o número 62, porque o Linha Política é daquele jeito, né? A gente vai caminhando semana a semana e o pessoal, quando olha já o número do episódio, até assusta. Mas, para esse número 62, um assunto, olha, que já vem perdurando há algumas semanas, só que a gente vai gravar hoje, nesta quarta-feira, no olho do furacão. Estamos a 2 dias da implantação oficial do tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos negócios juntos ao Brasil. E aí eu queria já começar a falar com o senhor sobre o tema, porque o Trump mantém esse discurso de que as tarifas são retaliações, principalmente, né, motivadas pelas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, acusado de ter não só participado, mas manipulado um ataque à democracia brasileira na tentativa do golpe que teve o seu ápice após as eleições de 2022. Mas a questão que fica, professor, seria esse mesmo o tema, a motivação? Ou seria outro? Porque quando a gente fala em Donald Trump, a gente fala em negócios, a gente fala em dólares. Como é que o senhor tem acompanhado esse período de discussões ou tentativas de, logo há 2 dias, da gente ver se de fato as tarifas vêm ao mundo ou não? Bom, apesar da gente ter estado de férias, eu tenho acompanhado esse período todo aí a questão do tarifaço. A impressão que eu tenho é que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos tentar uma aproximação, não talvez lá na alta cúpula, né? Isso ele dizia, mas ele não tem condição de entrar lá no Salão Oval. E ele contou uma narrativa, fez uma narrativa na visão dele, e essa narrativa caiu nos ouvidos do Marco Rubio, que é o do homem na hierarquia lá que o Trump criou, né? A hierarquia dele, não a hierarquia do Estado americano. E o Marco Rubio, ele é descendente de cubano e ele saiu da ilha, né? Por causa do comunismo. Então a impressão que eu tenho é que ele levou esse assunto para o Trump e o Trump fez uma ligação entre ao que ele passou nos Estados Unidos, né? E a cópia que o Bolsonaro fez aqui no Brasil, exatamente o que ele fez nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio e tudo aquilo lá. Só que aqui no Brasil teve uma subdivisão, teve até um grupo que queria matar o presidente, o vice e o Alexandre de Moraes. A impressão que eu tenho é que depois outras informações foram chegando, o mundo foi discutindo, né? A internet, de uma certa forma, fornece elementos. Eu acho que o Trump percebeu que ele estava sendo usado. Ou seja, Bolsonaro não é nenhum líder, Bolsonaro não tem ideologia, Bolsonaro não tem uma carreira política baseada em questões ideológicas. Ele ficou 28 anos
no parlamento sem criar um projeto de lei, né? E aí, tanto, essa ideia que eu tenho foi exatamente porque o Trump recentemente deu uma entrevista dizendo o seguinte: não, Bolsonaro não é meu amigo, né? Bolsonaro, eu conheço ele, como eu falo com todos os presidentes do mundo todo. É um bom homem, duro nas negociações. Não sei que negociação que ele fez com o Trump, né? Mas, enfim, a questão de fazer essa relação de ataque à soberania brasileira era mais ou menos uma coisa assim para desequilibrar o país. E ele percebeu que ele encontrou resistência contrária, né? As últimas pesquisas mostram que o Brasil não tem mais aquela visão sobre os Estados Unidos. E o mundo está perdendo a credibilidade sobre a América. E os americanos estão reagindo a isso. Então, a impressão que eu tenho é esta. Agora, o problema não é a China. O problema não é a China. O problema não é o Bolsonaro. O problema é que o Trump quer reaver a América Latina, que por questões políticas, relações comerciais, os Estados Unidos sempre foi duro com o Brasil. Veja o caso do algodão, que ele não deixou entrar nos Estados Unidos. Demorou 7 anos para ser discutido na OMC. A questão do etanol, né? 10 anos para discutir, e o Brasil venceu as duas questões. Então, as relações Brasil e Estados Unidos não foram essas relações tão amistosas como o mundo fala. E outra coisa, a política americana dos últimos 20, 30 anos, depois que acabou a Guerra Fria, que acabou o comunismo na União Soviética, os Estados Unidos dirigiu a sua política diplomática para o Oriente, né? Afeganistão, Iraque, a questão da Palestina e Israel, e abandonou a América Latina. Né? Abandonou a América Latina. Repercutiu muito mal, né? As questões de intervenção americana na América Latina, que derrubou presidentes eleitos, né? E colocou no poder os militares. Então, os países ficaram, de uma certa forma, livres e foram buscar outros parceiros comerciais. E o Brasil achou a China. Pois é. Né? Então, ele quer, na verdade, retirar o Brasil, porque se o Brasil entra na questão chinesa, ele, de uma certa forma, ele fica isolado, né? E a China tem interesses no Brasil, tem investido no Brasil, tanto que você viu que ele vai fazer um acordo com a Argentina de tarifa zero com a Argentina. Então, ele quer conquistar uma nova posição do Brasil e da América Latina, mas da maneira como ele está fazendo, ele cada vez mais afasta esses países dos Estados Unidos, principalmente agora que se perdeu a credibilidade nos Estados Unidos. A confiança, né? É um país desacreditado. Pois é, a questão da confiança, né? E essa imprevisibilidade do governo Trump é que tem dificultado muito essas negociações, como o senhor está citando, dos Estados Unidos com outros países, só que ele vem como nessa estratégia meio de rolo compressor, só que numa estratégia muito presa a uma realidade dos anos 80, 90, onde os Estados Unidos era quase que um player único, né, nessas discussões abertas do comércio mundial, como o senhor citou. Hoje temos a China. Aliás, a gente tem acompanhado algumas visões de especialistas da área, né, no comércio internacional, e tem se discutido isso, né, qual seria a maior dessas motivações, primeiro com relação a Bolsonaro. Primeiro com relação a Bolsonaro, se essa não seria como o senhor citou, uma motivação que veio a calhar, porque os bolsonaristas tentam utilizar o governo Trump para pressionar o governo Lula, e de certa forma o governo Trump viu no debate Bolsonaro uma oportunidade de achar ali uma desculpa
para pressionar economicamente um país que é, se não ponta de lança na economia mundial, não estamos falando de um pequeno país, pelo contrário, é um dos principais parceiros econômicos dos Estados Unidos. Professor, e aí, a questão da China, só para manter aquilo que o senhor estava no debate, né? A gente viu alguns especialistas apontando que o Brasil poderia estar servindo quase que como um recado a outros países, porque Donald Trump, precisaria mandar esse recado aos BRICS, a disputa direta com a China, só que é impossível hoje abrir uma guerra econômica com a China, como ele quase tentou no primeiro semestre, viu que a coisa é muito difícil, porque são iguais hoje no poderio econômico mundial. Entre outros países ligados aos BRICS, ele teria essa dificuldade, sobra Brasil, e seria também um outro recado de cuidado com as negociações com a China, não só ao Brasil, mas na América Latina como um todo. A gente tem acompanhado a China colocando dinheiro em negócios diretos, principalmente na América do Sul, né? Peru, Chile, a própria Argentina já entrou em debate direto e negociações diretas com a própria China, ainda nesse período do Milei, o que chamou atenção, né? E por isso, ao que é dele, Trump tenta puxar diretamente, falando como a gente está falando do governo argentino. Agora, professor, só para voltar de novo a esses apontamentos, os Estados Unidos, o governo americano está fazendo uma investigação sobre esses negócios entre os dois países, né, Estados Unidos e Brasil, mas ao contrário do que disse o Trump, e isso principalmente quando foram anunciadas as tarifas, vários dados, inclusive estudos feitos pelos próprios norte-americanos, têm apontado que não existe déficit econômico, déficit nas negociações para os Estados Unidos com o Brasil. Pelo contrário, né, o déficit está do lado do Brasil. Os Estados Unidos têm tido superávit nas negociações dos últimos anos, e também com o governo Lula. E aí fica essa situação da imprevisibilidade, da confiança, como o senhor estava falando. Trump não trabalha com fatos. Trump, pelo contrário, ele constrói os seus factoides, né? Estamos empenhados aí em evitar, né, que tenhamos uma tarifa totalmente injustificável, né, de 50%, que não tem nenhuma justificativa, sendo que dos grandes países do mundo, tem 3 que os Estados Unidos têm superávit. Reino Unido, Austrália e Brasil. Sendo que dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 a alíquota é 0, não paga imposto de importação para entrar no Brasil. E aí fica muito difícil negociar. Não, realmente, ele cria um ambiente de crise total, né? As pessoas ficam, você veja aqui no Brasil a quantidade de ilações que foram feitas, que o Lula devia responder, que o Brasil ia perder, enfim, eu acho que, de uma certa forma, o Brasil está tendo uma grande oportunidade de rever a sua política externa, né? E a sua própria organização de desenvolvimento no Brasil, de planos mais consistentes, de planos mais eficientes, que nós não tínhamos pensado nesses últimos anos. Eu acho que no futuro a gente vai ter que agradecer ao Trump até pelo que ele está fazendo, né? O que me preocupa, na verdade, é a questão da Embraer e a questão da laranja, né? Do suco de laranja, que realmente... E esses pequenos agricultores que têm culturas de produtos perecíveis, né? Que são regiões específicas do Brasil, né? Regiões que estão se levantando, por exemplo, na Bahia, em Pernambuco, com a questão das frutas, né? Então isso preocupa, mas o governo tem como ajudar essas instituições. Mas eu acho que é o seguinte, os Estados Unidos acordou, né? Acordou por uma realidade da qual ele não tem mais
meios nem recursos para modificar. Ele constatou isso. Não sei se ele constatou isso ou ele foi levado por outras circunstâncias e a conclusão é nossa. Mas os Estados Unidos, ele perdeu totalmente o domínio sobre esses países. Veja, a diferença entre a China e os Estados Unidos nas relações de formação de relações de parceria. Tem até uma frase que se corre no mercado internacional de que o apoio dos Estados Unidos é sobre condições americanas e o apoio da China é sobre o que você precisa. O que você precisa, a China dá. Ela não tem ela faz negócios com todos os países do mundo, independente da ideologia, que é completamente diferente dos Estados Unidos. Você eu acho que você não tinha nascido ainda, mas na época das crises brasileiras de dívida externa, que o Fundo Monetário vinha aqui no Brasil, ele exigia que o Brasil mudasse de política econômica, fizesse ajustes na política econômica do Brasil que causaria problemas. E o Brasil assinou 6 cartas de intenção com o Fundo Monetário Internacional para poder conseguir recursos, e o Brasil não cumpriu as 6 cartas. Tá? Esse foi um grande mérito do Delfim Neto, porque ele, na verdade, ele conseguiu enfrentar o Fundo Monetário Internacional, o Brasil receber recursos do fundo e não fazer o que os Estados Unidos desejavam. Então, existe uma grande diferença da maneira como os Estados Unidos cria parcerias e como a China cria parcerias. E olha, realmente, se você olhar o que a China tem feito, ela tem feito coisas extraordinárias num curto espaço de tempo. O que, de uma certa forma, espantou os americanos. Na verdade, é isto que os Estados Unidos, de uma certa forma, receiam da China. Veja, a questão do BRICS. O BRICS foi inventado por um jornalista. O BRICS não é uma vontade política desses países. Foi uma simples observação de um jornalista que viu o Brasil como o grande celeiro mundial, ou seja, com uma capacidade de fornecer alimentos para o mundo. E nós, há 20 anos atrás, a gente discutia a questão da fome, como ainda a gente discute, né? O crescimento da população no mundo, no caso da Índia, por exemplo, a China também querendo crescer novamente, a Rússia com seu poderio econômico, né? Poderio econômico com a questão do gás, que é importantíssimo para a Europa, e da indústria bélica. A Índia, com a tecnologia, substituindo grande parte da tecnologia americana. E a China, com essa voracidade, né, de produção. Então, foram 4 países, e depois entrou a África do Sul. Mas foram esses 4 países que, de uma certa forma, estavam aparecendo no mundo. Então, o BRICS não é um bloco, mas os Estados Unidos forçou a China a criar um bloco. E é um bloco muito difícil de se estabelecer nos moldes que a gente conhece, juridicamente, vamos dizer assim, porque ali tem culturas diferentes, tem interesses diferentes, né? Religiões diferentes. Então, o BRICS, na verdade, é um grande clube de parceiros. Desculpe. Um grupo de parceiros em que
fazem trocas de produtos. O que era exatamente ao contrário do que eram as parcerias americanas. Muito bem. Professora, hoje nessa quarta-feira, até para a gente poder ir para a reta final da nossa conversa, nessa quarta-feira veio a notícia publicada pelo New York Times, na verdade uma entrevista publicada pelo The New York Times, com o presidente Lula, e ele aponta que pediu esse diálogo com o governo americano. Inclusive, o Lula, ele chegou a colocar, né, alguns de seus braços direitos na busca por diálogo, principalmente Geraldo Alckmin, vice-presidente, Antônio Haddad, né, ministro da Fazenda, também foi o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro. Temos também nos Estados Unidos um grupo de senadores suprapartidários, né, também buscando essa conversa não só com o Congresso americano, mas também com setores do setor privado, né? Estamos defendendo a prorrogação. Sim, claramente. Para termos o mesmo tempo que os outros países tiveram. Nem queremos os 3 meses a mais da China. Membros do setor privado, perdão. Empresários americanos também estão lá, inclusive o senhor citou a própria Embraer, que mandou responsável direto para poder negociar paralelamente ao que o governo brasileiro tenta. E o Lula deu uma entrevista ao New York Times falando que pediu esse diálogo direto. Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Eu conversei com o Clinton, conversei com o Obama, conversei com o Bush, conversei com o Biden, converso com o Xi Jinping, converso com a Índia, converso com o Canadá. Ontem eu conversei 40 minutos com a presidenta do México, eu converso com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, com a Malásia, com a Indonésia, com todo mundo eu converso. Mas ele não quis conversar. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. O Brasil continua pedindo, mas até agora não veio essa resposta. Só que a pergunta que fica é: Lula, que viu na política interna essa crise, né, com a ameaça de Trump, respingar positivamente no seu nome nas pesquisas apontadas nas últimas semanas, o Lula tem conseguido aí aos poucos reverter aquele momento ruim dele nas pesquisas, já pensando nas eleições do ano que vem. O Lula, ele mantém um discurso também de críticas fortes ao governo americano. A pergunta é, será que um contato direto, uma ligação entre os dois, e eu não estou dizendo nem entre Brasil e Estados Unidos, estou dizendo entre Lula e Trump, pessoalmente, numa ligação como essa que a gente está fazendo, seria positivo ou a coisa poderia piorar, já que a gente está falando de duas figuras que são muito difíceis de você prever o que elas vão falar, o que elas vão reagir, e não poderia sair mais faísca dessa ligação que poderia piorar tudo? Bom, eu acho que o Lula não deveria procurar o Trump. Eu acho que não. Até por uma questão de... porque ele não quer falar. E outra coisa, ele tem uma característica imprevisível. Você viu, ele chamou Zelensky, o presidente de um país que está sendo destruído pela guerra, que você, em qualquer circunstância diplomática ou relação coloquial, você tem um certo respeito por um presidente de um país que está sendo destruído. Ele chama o cara nos Estados Unidos e humilha. Foi humilhante mesmo. Humilha o Zelensky. Né? O presidente da África do Sul, né? Aquilo que foi feito também. África do Sul, quer dizer, ele vai humilhar as pessoas. Eu acho que ele não vai mudar, ele vai aplicar a tarifa. Ele já percebeu a repercussão que o Brasil, porque já há, né, uma corrente dizendo o seguinte, que o Brasil é o exemplo de soberania que está dando ao mundo. Porque, olha, ele humilhou o Japão e humilhou a Europa. A União Europeia, pois é. Humilhou. Quer dizer, os acordos que ele fez com a União Europeia e fez com o Japão é humilhante. Então é isso que ele quer, porque ele é narcisista, ele é um cara, um ególatra, né? Ele gosta disso.
Então, eu acho que não deve discutir, o Brasil deve resolver as suas questões, tentar ajudar esses setores que vão ser mais prejudicados, pensar numa política interna, exatamente provocado pela crise do Trump, e ele não vai fazer nada. Ele vai implantar as tarifas, Bolsonaro vai ser preso, né? Aquela imposição dele no primeiro contato da carta perde o sentido, porque ele não atendeu, e o país não atendeu, e não se sentiu intimidado com essa colocação de interferência nos assuntos nacionais, né, em que ele desrespeita a soberania brasileira. E aí as empresas americanas têm muito a perder. O Brasil tem algumas coisas que ele pode fazer retaliação, mas não vai fazer, porque eu acho que é contraproducente neste momento. E daqui a 90 dias ele volta e diz que esteve analisando, que conversou com as indústrias americanas e tal, e que vai colocar a tarifa de 20% ou de 15%. É como ele fez em todos os outros países. Pois né? É. Então, eu acho que essa o que vai acontecer. Ele não vai tirar as tarifas, ele não vai conversar, e eu acho que o Brasil também não deveria buscar a conversa com ele, porque, na verdade, nós não somos uma potência. Né? Nós não somos uma potência. E quem é o grande prejudicado vai ser ele. Olha, o Brasil está retirando o café da manhã do americano, que é o suco de laranja, né? A bisteca e o hambúrguer, né? E o próprio café em si, né? Até porque o governo americano café já citou que há uma possibilidade de negociar alguns produtos paralelos às tarifas de Trump, e entre esses produtos estaria o café. O Brasil produz, o Brasil exporta, né, quase 60% do café consumido pelos norte-americanos hoje. Exatamente. Não dá para Trump continuar, né, professor? Não dá para Trump continuar brincando aí desse banco imobiliário que ele tem na cabeça. Professora, oi. E outra coisa, vai subir o custo de vida na Europa, nos Estados Unidos, né? A inflação vai voltar, né? E os americanos vão começar a sentir na pele o que ele está fazendo. E talvez mais do que o brasileiro, o norte-americano reage muito pesado à inflação. O Biden viu isso. Então eu acho que ele não vai retroagir, ele vai manter as tarifas, justamente pelo andamento da questão do Bolsonaro, que agora com a prisão da Zambelli também, né? E a reação negativa que o filho dele causou num movimento que talvez eles imaginassem que eles estariam organizando no Brasil um movimento de direita. Ou seja, o próprio Trump percebeu, essa gente é mais maluca do que eu. Essa gente não tem discernimento das coisas. Então o Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos, e dando tratamento no Brasil, que é um tratamento, né, de ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que é certo. Então eu acho que é isso. Ele, na verdade, ele percebeu que ele entrou também numa canoa furada, politicamente, né? E vai agora deixar a coisa passar, andar, e talvez daqui 90 dias ele fala, vamos conversar e vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que é essa, tentar a gente esquecer um pouco, né? E é isso aí. Eu acho que o Brasil tem que pensar exatamente como que ele vai resolver essa questão desses setores,
E as empresas americanas serão um grande aliado do Brasil no sentido de quebrar essas tarifas, né? Porque, na verdade, eles são os mais prejudicados, né? Essa é a verdade. Muito bem, nós não vamos esperar tanto tempo assim para voltar a conversar no nosso Linha Política, professor, porque, claro, né, depois da próxima sexta-feira, que vai ser a sexta-feira o X da questão, mas na semana que vem a gente vai estar de volta para mais uma edição do Linha Política. Professor, muito obrigado pela conversa, sempre muito proveitosa, né? É muito bom a gente poder voltar aqui a nos reunir a cada semana para discutir. E olha aí, tem tanto assunto, professor, tem tanto assunto, a política, a gente sempre fala, né? Não nos deixa sem pautas para o Linha Política. Professor, muito obrigado pela conversa, viu? Eu que agradeço, Francisco. Um abraço a você e um abraço a todos aí. Muito bem, gente, para a gente poder atualizar, até porque depois da gravação nós tivemos novidades no caso do tarifaço. O decreto assinado pelo presidente Donald Trump nesta quarta-feira, horas depois da gravação do nosso Linha Política, ele oficializou as tarifas de 50% aos produtos brasileiros, só que ele traz uma lista de exceções a essas taxas em produtos como suco de laranja, aviões, petróleo. Esses são alguns dos itens que aparecem nesse listão de quase 700 materiais, produtos, né? Os itens listados não são afetados, então, pela essa elevação da tarifa em 40%. Por que 40%? Porque elas são somadas àqueles 10% colocados por Trump anteriormente, então, por isso, o Brasil chegou aos temidos 50% de tarifa. Então, segundo o documento assinado pelo presidente dos Estados Unidos, como já disse, mais de 700 itens estão aí fora desses 50% de tarifa, e itens esses que estavam numa lista que geravam preocupação ao governo e do setor produtivo em relação a essa movimentação de Donald Trump. Também foram poupados desse tarifaço celulose, carvão, aço e seus subprodutos. Ao todo, como eu já disse, mais de 700 categorias não serão atingidas pela tarifa de 50%. Só para atualizar a nossa conversa com o professor Márcio Meirelles, até porque tudo pode acontecer e tudo pode sair da cabeça de Donald Trump. Essa foi a edição número 62 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do canal Gov, CNN, TV Globo e SBT. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezra Henrique.